Café com leitura, Evangelho de Marcos, capítulo 15. Na manhã da sexta-feira da Paixão, como é conhecida até hoje, as autoridades judaicas formalizaram a denúncia contra Jesus Cristo por traição e blasfêmia e o entregaram a Pilatos, governador romano da Judéia. Ao mesmo tempo em que Jesus é interrogado por Pilatos, surge na cena Barrabás, que provavelmente era um insurgente contra o governo, uma espécie de terrorista, um provável assassino, e que já havia sido condenado. Era costume na Páscoa que um condenado fosse perdoado por aclamação popular. Pilatos, sabendo disso, abriu a votação acreditando que Jesus seria o escolhido. Para que se cumprisse a Escritura e o propósito do Senhor Deus, a multidão perdoou Barrabás e condenou a Jesus. Nós vemos então que Jesus é condenado não por algo que ele fez, mas ele deve morrer para que os nossos pecados sejam perdoados. Jesus é inocente e Jesus quer que nós tenhamos a visão de que ele também deseja que nós tenhamos uma vida transformada através da sua obra, a obra de salvação que acontece na cruz e na ressurreição. Jesus pagou um alto preço por isso. Jesus foi condenado sem não ter pecado e não ter feito nada de errado. Ao contrário, aqueles homens da lei, aqueles homens religiosos, não queriam aceitar a presença de Jesus e o rejeitam. E nós percebemos então as terríveis coisas que esse texto de Marcos 15 fala que Jesus teve que enfrentar. Ele foi agredido, foi insultado, ele foi zombado, como diz o texto. Os soldados maltrataram de um modo muito intenso a Jesus Cristo. Terrível coisa Jesus sofreu por nós. E Jesus então é crucificado entre dois bandidos. Ser crucificado naquela época era uma morte de maldição, como alguém que não tinha valor nenhum. E Jesus então está se identificando com todos nós. Jesus carrega sobre ele os nossos pecados e ele sabe que muitas vezes nós somos condenados, mesmo sendo inocentes, e também nós somos colocados como quem não tem nenhum valor. Jesus está representando essa condição na cruz. E nós devemos então, em nome de Jesus, agradecer pela obra maravilhosa que Jesus fez. Diz o texto então que Jesus clamou a Deus e entregou o seu Espírito ao Senhor. E nós percebemos então que o véu do templo, o véu era uma grande e pesada cortina que dividia o santuário, rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, mostrando então que toda a aliança que Deus havia feito no Antigo Testamento estava cumprida. Aquele desejo de Deus daquele lugar santo dos santos, o lugar mais sagrado, agora foi aberto pelo véu que foi rasgado, mostrando que nós temos livre acesso ao Pai Celeste. Que maravilha! Eu e você podemos ir a Deus diretamente, sem nenhum intermediário, somente através do nome de Jesus. Porque foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que pagou os nossos pecados, e foi Ele que venceu a morte, o mundo e a Satanás, e isto é representado pela sua ressurreição. Vivamos essa realidade, sabendo que em Cristo nós podemos alcançar vida e vitória para sempre.